A todo entendimento, repouso em cada coração. Quero dizer para os irmãos da consciência da responsabilidade desse momento, porque ministrar numa escola bíblica para obreiros não é fácil, porque eu mesmo, quando estou numa escola bíblica, eu quero aprender, mas não me vejam como um professor, não me vejam como um preletor, não me vejam porque não sou nada disso, sou apenas, como vocês, servo do Deus Altíssimo. E aquilo que Deus tem colocado em meu coração, nós vamos estar compartilhando com os irmãos aqui nesta noite. Nosso tema está ligado com a ação do Espírito Santo na obra missionária. Obrigado. Com a ação do Espírito Santo na obra missionária. Missões é, portanto, o resultado da promessa, o resultado do cumprimento da promessa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também quero pedir desculpa aos irmãos, porque Deus sabe todas as coisas e nós não sabemos nada, né, Flávio? Flávio, né? Esse negócio de máscara deixa a gente meio confuso, né? Deus sabe todas as coisas e a gente tem que aceitar o plano de Deus na nossa vida. Eu me esmerei, preocupado em dar o melhor do que eu pudesse, e fiz um point com ilustrações, com tudo, mas aprove a Deus. Eu acho que não foi só esquecimento da idade, né, Márcio? Mas foi aprove a Deus que eu deixei dentro do notebook em cristalina. E cometi o outro erro de não ter jogado num e-mail que eu guardo todas essas coisas. E eu tive que improvisar aqui para os irmãos um point bem singelo, mas que diz apenas os pontos básicos daquilo que Deus tem colocado em nosso coração. Quero convidá-los a ler, primeiro do que tudo, para não perdermos o costume, né, de basear na Bíblia, num texto bíblico básico. Quero convidá-los a ler, em primeiro lugar, um versículo que é Atos, capítulo 1, verso 8, que entendemos ser básico para a promessa do nosso Senhor Jesus Cristo. Atos 1:8 diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Creio que todos concordam comigo que essa é a grande promessa. A promessa do poder do Espírito Santo, a promessa do revestimento do Espírito Santo, a promessa da motivação do Espírito Santo, a promessa da inspiração do Espírito Santo, a promessa de confirmação do Espírito Santo, o nosso segundo missionário enviado à terra. O primeiro foi Jesus, enviado pelo Pai. O segundo foi o Espírito Santo, que através de cada um de nós, ele faz a obra missionária, a obra da evangelização. O outro texto que nós queremos ler é Atos capítulo 2, versículo 1 a 4, que cremos ainda básico como cumprimento dessa promessa que acabamos de ler. Atos 2, 1 a 4 vai dizer o seguinte: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, labaredas de fogo, as quais pousava sobre cada um deles. Cada um tinha uma labareda na cabeça. E o versículo 4 fecha dizendo: e todos foram, digam comigo,
e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Mas vamos repetir esse versículo, porque parece que eu não vi direito, mas eu queria repetir de uma forma mais forte. Vamos lá? No 3, 1, 2, 3. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Ainda queremos ler Atos 13, 1 a 4. Atos 13, 1 a 4. (1 a 4) diz o seguinte: na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo estes doutores ao Senhor, e jejuando, disse, quem? Quem disse? O Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Incline a sua cabeça, porque eu quero ter uma palavra de oração. Agradeço a oração que o pastor Samuel fez aqui, mas estava direcionado para outra pessoa, mas eu tomo posse em nome de Jesus. Amém? E agora vamos orar mais uma vez, não quer demais orar. Incline sua cabeça, sentado como está mesmo. Paizinho querido, aqui estou diante de Ti e diante dos Teus generais, dos Teus servos, os Teus soldados, para transmitir do Teu coração uma palavra para o coração de cada um deles e daqueles que estão assistindo através da internet. Meu Deus e meu Pai, invoco nesta hora uma unção especial do Espírito Santo para poder transmitir esta palavra de acordo com a Tua vontade, que venha trazendo para nossas vidas edificação, exortação e consolo, como é a Tua palavra. Assim me coloco nas Tuas mãos e coloco a cada um dos que estão assistindo em casa pela internet, ou no trabalho, ou em outros lugares, e aos que estão aqui presentes, nas Tuas mãos, e para ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando Jesus deu a grande comissão, ele deixou bem claro, ele não poupou nenhuma discreção, ele não poupou nada, ele foi direto quando ele disse, e Mateus escreve, ide, fazei discípulos, e Marcos escreve, ide, pregai o Evangelho, porque as duas coisas têm que andar junto, pregação e discipulado, e isso é a missão da igreja. A igreja tem todo um outro trabalho paralelo que realmente necessita fazer. Nós construímos, nós fazemos assistência social, nós fazemos muitas coisas, aconselhamento, nós fazemos retiro masculino, nós fazemos muitos trabalhos na igreja, porém, a missão da igreja é a missão evangelizadora, de conquistar almas para o reino de Deus. Quando cantava no coral na minha adolescência, ou tocava na banda de música, na minha infância, já no surdo ali, eu com 8 anos de idade tocando no surdo,
né? Não era num surdo, mas era no surdo, né? Tocando no surdo da banda de música de Palmeira dos Índios, e eu tocava ali em Alagoas, e eu tocava aquilo ali, e no meu coração eu estava fazendo alguma coisa para que alguém, ouvindo aqueles hinos, pudessem crer no Evangelho de Jesus Cristo e serem salvos. Tudo que fizermos na igreja, o objetivo só vai ser agradável a Deus se houver o objetivo de ganhar almas para o reino de Deus. E quando eu falo de ganhar almas para o reino de Deus, não estou falando em questões numéricas local. Eu estou falando de ganhar almas para o reino de Deus mesmo. Porque, às vezes, nós, pastores, e eu não me excluo, aqui não é uma questão de semântica quando eu digo isso, eu estou falando me incluindo mesmo. Quando nós, pastores, muitas vezes, nós estamos preocupados com a questão numérica, de aumentar o número de membros, e muitas vezes, quando nos encontramos, até perguntamos: Márcio, como é que você está? A paz do Senhor, meu irmão, que alegria te ver. Quantos membros tem lá na igreja que você pastoreia? Não é assim? Não é verdade? Nós sempre colocamos, porém, a nossa preocupação não deve estar com a questão numérica, mas deve estar com a questão espiritual, salvífica, pela fé no sangue de Jesus Cristo. Amém? Agora, quando nós falamos em missão, e aí essa palavra ela é muito abrangente se a gente for pensar nela gramaticalmente. Se a gente for pensar gramaticalmente, nós vamos ver que etimologicamente essa palavra vem de duas palavras, uma no latim, outra no grego. No grego é de apostelos e no latim mito, e ambas quer dizer enviar, enviado ou enviar. Alguém que é enviado com uma responsabilidade, com uma missão. Então, a igreja ainda está na terra porque não cumpriu a sua missão evangelizadora. Quem quer subir para o céu agora mesmo? Levante a mão e diga glória a Deus. Eu não estou esperando convite. Se vier não tem problema não, mas eu não estou esperando convite. E eu não estou esperando a morte, mas se morrer é melhor, porque a Bíblia diz que quem morre já vai descansar no paraíso, vai estar lá adorando ao Senhor. E tem mais, na hora do arrebatamento da igreja, quem é que recebe primeiro o corpo glorificado? É os que morreram em Cristo. Ressuscitarão primeiro e depois os vivos seremos transformados. Então eu até preferia ir logo antes, mas se Jesus quiser me deixar paciente, ou se Ele quiser me esperar, subir agora, porque eu estou esperando o arrebatamento da igreja agora. Quem está esperando? Se Ele quiser, isso não é o mais importante. O mais importante é que a nossa responsabilidade, a nossa missão é evangelizar. Quando nós dormimos, devemos dormir pensando: vou descansar porque amanhã eu tenho que ganhar uma para Jesus. Quando nós comemos, devemos comer: eu vou comer porque eu tenho que me fortalecer o corpo para ter mais força para ir mais adiante falar de Jesus. Quando nós estamos orando, devemos orar: Deus, me dá uma palavra para que aquele crente manco, como diz lá na minha terra, banga lá fomenga. Aqui vocês não sabem o que é isso, né? Mas se eu disser assim: Raimundo, pé no mato e o outro pé na igreja e o outro no mundo, né? Então, aí vocês entendem. Então, aquele possa ter um encontro com Jesus também e ser salvo. Quando eu vou preparar a mensagem, quando eu vou orar, eu estou pensando nisso. Eu estou pensando em despertar alguém para uma vida de intimidade maior com Deus, dentro da igreja. E se não é dentro da igreja, que venha para a casa do Senhor e seja salvo também. A nossa missão é, acima de tudo, primordialmente, a missão evangelizadora. Temos uma missão: Jesus nos enviou ao mundo. Se todos nós, mas eu sou pastor presidente, o outro diz: não, eu sou vice-presidente, o outro diz: não, eu sou auxiliar, o outro diz: não, eu sou diácono, né? O outro diz: eu sou presbítero, eu sou professor de escola dominical. Mas tudo que nós fizermos, devemos buscar duas coisas: a glória de Deus e a salvação de almas.
Quando buscamos o despertamento e a edificação da igreja, estamos fazendo isso. Quando eu vou orar, quando eu vou me preparar para ministrar a palavra do Senhor, em meu coração está assim: Senhor, que esta palavra mude vidas. Que esta palavra mude paradigmas, destrua tabus. Eu oro assim mesmo, irmão, quando estou me preparando para ministrar a palavra de Deus. E quando chego aqui, eu não estou muito preocupado com o julgamento das pessoas, mas estou preocupado com o julgamento daquele que me enviou como seu missionário ao mundo. Porque eu vou dar conta, neste caso, não à igreja, eu vou dar conta a quem me enviou. Foi Jesus. Então, nós estamos... Pense no seguinte: nós enquanto igreja, somos o corpo de Cristo. Então, quando a igreja evangeliza, quem é que está evangelizando? Cristo. Então, quando você estiver falando de Jesus, pense nisso. Eu estou aqui porque Jesus é quem está aqui. Esse irmão é esperto, viu, Márcio? Esse irmão é esperto. Sabe, ele lê um versículo na Bíblia que diz assim: quem der um copo de água a um desses meus pequeninos, de modo nenhum perderá seu galardão. Ele quer garantir o galardão dele. E eu já vou ajudar. Muito bem. Que nós possamos, irmãos, entender isso. Quando estamos falando a palavra de Deus, precisamos ser Jesus falando. Para isso, precisamos ter intimidade com Jesus. O Espírito Santo não foi enviado à igreja para servir de espetáculo, para as pessoas ficar rodando no pé só, plantando bananeira e fazendo reteté e retetô e não sei o que mais. Não, o Espírito Santo foi enviado à igreja para a igreja falar o evangelho de poder, no poder do Espírito Santo de Deus. Mas vamos andar aqui um pouquinho. Missão, a missão da igreja, até o século XV, XVI, era tido teologicamente, os teólogos de então, da igreja primitiva, eles, quando falavam em missão, eles pensavam de uma forma tríplice. Eles pensavam na missão de Jesus para salvar e na missão de Jesus, do Espírito Santo, para convencer o mundo do pecado, da justiça e da ira, e na missão da igreja para ser Jesus na face da terra. Mas hoje, será que estamos assim? Pode ser que nós estejamos, mas será que é essa a mentalidade? Do século XVI para cá, a missão passou a ter na igreja uma mentalidade um pouco mais desenvolvida, mas precisa ser mantida a mentalidade de que, quando eu sou enviado para o campo missionário, é Jesus que vai comigo, e quando eu falar o Evangelho, é Ele que vai falar através de mim. Quando eu envio pela minha igreja, a minha igreja não contém nenhuma, mas aqui eu pastoreio. Quando eu envio pela igreja que eu pastoreio um missionário, eu estou enviando alguém que está levando Jesus. Então eu estou dando um apoio missionário, que aquelas 8 mulheres lá de Lucas deram apoio missionário para Jesus, apoio financeiro para Jesus. Eram 8 mulheres que mantinham o ministério praticamente de Jesus. Quando a igreja envia um missionário, ela tem que ter essa mentalidade. É Jesus que vai ali, é Jesus. E dizer para o missionário, como ali, impondo as mãos, despedir em jejum e oração a Barnabé e a Saulo. E que ministério extraordinário, não é, irmão? Que ministério extraordinário.
Eu já li várias vezes o livro de Atos. E toda vez que eu leio o livro de Atos, eu leio chorando. Eu leio chorando. Muitos textos que eu passo por ele, eu passo chorando. E agora, graças a Deus, eu tenho como fazer leituras várias durante o ano. Sabe como? Leitura auditiva. Eu boto o celular para falar e eu fico só ouvindo e fazendo as coisas que tem que fazer. Mas eu estou ouvindo a leitura, eu estou fazendo a leitura auditiva. E muitas vezes, tanto eu como minha esposa, nós estamos ouvindo lá. E muitas vezes eu começo a pensar e acompanhar aquela leitura que alguém gravou. E eu começo a imaginar, porque a questão da leitura tem essa vantagem. Você vê um vídeo, você vê o que alguém imaginou, mas quando você ouve uma leitura, a sua mente entra em ação e você começa a desenvolver na sua mente aquele ambiente que está nas letras. Sim ou não? E aí você começa a imaginar, e na medida que você vai imaginando aquilo ali, você vai sentindo a graça, a glória, a presença, aleluia, de Deus na sua vida. Mas foi quando, no século XVI, que o termo missão começou de fato a significar agora não apenas a igreja entendendo que Jesus veio, não apenas a igreja entendendo que o Espírito Santo veio, mas a igreja entendendo que ela está indo no poder do Espírito Santo, na composição espiritual do corpo de Cristo, sendo Ele a própria cabeça, como diz o apóstolo São Paulo. Porém, a igreja ela tem uma tríplice missão. A igreja, enquanto igreja, eu me esqueci aqui, quando eu estou, o irmão é que fica controlando, na maioria das vezes. E aí, Sim, é aí. A tríplice missão, se vocês quiserem anotar em referência, fique à vontade. A tríplice missão da igreja. Tinha umas ilustrações belas, mas fica para uma outra oportunidade, se Deus permitir, se Jesus não tiver voltado. A primeira delas está em João capítulo 4 e o versículo 23 a 25. A igreja é chamada para adorar e servir ao Senhor em espírito e em verdade. Diga comigo, a igreja é chamada para adorar em espírito e em verdade. A mulher samaritana, Jesus chega lá no poço e começa a conversar com ela, e ela vê apenas com todos os preconceitos e traumas de uma prostituta samaritana, uma mulher leviana. E eu vou parar por aqui porque ela não ficou a vida toda assim. Depois que ela encontrou Jesus, ela virou missionária. Mas mesmo assim, lê lá no capítulo 4, quem foi que ela foi evangelizar depois que ela se converteu? Ela correu para a cidade e a Bíblia diz que ela trouxe os homens da cidade. É porque eram as pessoas com quem ela convivia. Ela só sabia conviver com homem. Então trouxe os homens. Ela trouxe os homens para Jesus e se torna a primeira missionária aos gentios, ao povo considerado misturado, desviado, bagunçado, porque era uma mistura que havia. Por isso havia aquele preconceito todo de judeu com gentil, ou com samaritanos, porque eram misturados com os gentios. Então ela torna-se a primeira missionária a pregar de fato o evangelho de Jesus Cristo a pessoas que não eram judeus. Mas, na conversa que ela teve com Jesus, ela vira para Jesus e diz assim: olha, nossos pais diz que é aqui que tem que adorar a Deus, Samaria. Judeu diz que é lá em Jerusalém. E o senhor? Ela já estava achando que Jesus era mestre na palavra. Ela já estava vendo Jesus como um doutor em teologia, viu, Márcio?
Mas Jesus não é só doutor, é pós-doutorado. Amém? E aí ela chega para Jesus e diz: e você, e o senhor, o que é que diz? Não é nem lá nem cá. Os verdadeiros adoradores adorarão aqui, ó, em espírito e em verdade. Então a missão da igreja primeira é número 1, ser adorador. Diga, a missão número 1 da igreja é ser adorador. Segunda missão, a segunda parte da missão da igreja, ela é chamada para viver em comunhão uns com os outros, na ministração dos dons espirituais que são manifestos na igreja para o prazer de Cristo, a alegria do Espírito Santo e o júbilo do povo de Deus. Aleluia! Como está em 1 Coríntios 12, versículo 12 a 27. E também para haver o crescimento, essa comunhão que a igreja precisa ter uns com os outros, é para manter, é para aumentar o crescimento. Eu tenho que buscar fazer com que o Flávio cresça e ele tem que buscar com que eu cresça, apesar de nós dois não ter mais condições de passar de 1 metro e alguma coisa. Não é, Flávio? Não tem jeito, né? Mas espiritualmente podemos ser muito maior do que Golias. Amém? Glória a Deus. Então, a segunda missão da igreja é estimular a unidade, a comunhão entre irmãos. Irmãos, a convenção em 1900 e antigamente, quando foi criada a primeira convenção em Belém do Pará, como IADEPA, hoje parece que é assim o nome. Quando aquela convenção foi criada, mais tarde, quando foi criada a Convenção Geral da Assembleia de Deus, e eu tenho a alegria de dizer para os irmãos que eu sou filho de um dos pastores que estava na fundação. Agora, não sei se foi na Paraíba ou se foi no Rio Grande do Norte. Parece que foi no Rio Grande do Norte. Alguém lembra aí? A Convenção Geral da Assembleia de Deus foi fundada lá. Quando se criou convenção, não se criou uma confusão, mas se criou uma conversão, onde as pessoas convergem para buscar a Deus, para buscar a melhor forma de servir a Deus, para buscar a forma de honrar uns aos outros, para buscar a forma de ordenar servos de Deus, para buscar a forma, a exemplo da convenção que houve no capítulo 15 do livro de Atos dos Apóstolos, para buscar a solução doutrinária, teológica para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então essa é a segunda missão da igreja. Eu tenho que procurar fazer com que você me ame, e você tem que fazer com que eu te ame. Como? Buscando o teu bem, você buscando o meu bem, buscando o teu crescimento e o meu crescimento, fazendo com que oremos juntos, busquemos juntos, evangelizemos juntos, enviemos missionários juntos, façamos a obra do Senhor juntos. Precisamos ter a verdadeira ideia, o verdadeiro objetivo do que é a missão da igreja. Segundo lugar, é a missão de amar e manter a comunhão uns com os outros. Terceiro lugar e último da missão tríplice da igreja é enviar missionários para onde não há igreja. Para onde não há alguém que esteja falando o evangelho puro e genuíno. Eu quero fazer uma observação aqui, irmãos. Nós temos que entender que Deus atua em cada época conforme a necessidade da época. Vou repetir.
Deus atua em cada época conforme a necessidade da época. A necessidade da igreja primitiva era uma, os recursos da igreja primitiva era um e o nosso é outro. A nossa necessidade hoje é muito abrangente, mas os recursos nossos são que, se o povo de Deus, da igreja primitiva, tivesse, Jesus já tinha voltado, porque o mundo já estava todo evangelizado. Porque o mundo civilizado da época, que era mais ou menos nos dias pós sacrifício de Cristo, nos dias primitivos, era mais ou menos o mundo civilizado, o mundo conhecido, porque, por exemplo, nas Américas, ninguém conhecia, era cheio de índio. Muito bem, o mundo civilizado da época era cerca de 250 milhões de pessoas. E hoje, você sabe quantos são? Passa de 6 bilhões de pessoas. E o mundo da época foi evangelizado pela igreja da época. Agora, quando nós chegamos aqui, ó, eu quero passar aqui rapidamente, mostrar para vocês que quando a igreja primitiva, ela estava pregando o evangelho, se ganhava para Jesus cerca de 60 almas por cada 10 crentes. 10 crentes. Há uma estatística que se calcula de agências missionárias. Eu estou vendendo peixe no preço de custo. Estão me entendendo? Estão me entendendo? Então, a cada missionário, a cada crente primitivo, ele ganhava, no mínimo, 6 almas para Jesus. Mas sabe qual é o triste resultado de hoje? Sabe? Uma igreja com 250 membros, uma igreja com 250 membros, acredito que são poucas aqui hoje, são poucas com 250 membros, uma igreja local, com 250 membros, sabe quantas almas ganham para Jesus por ano? Isso em média, né? Há umas que ganham mais, outras menos e tal. É a média mundial. Segundo a batalha espiritual de 1992. Hoje a coisa está pior. Muito bem. Sabe quantas almas ganham por ano? 10 almas. Uma igreja, não sei se aqui tem igreja com 250 membros, uma igreja local. Não estou falando do ministério com todas as congregações. Uma igreja local. Acredito que não tem nenhuma aqui hoje, tem? Que a sede tem 250 membros? Tem? Não é? Mas a estimativa, em 92, e hoje ainda é pior. Hoje ainda é pior. Hoje é 0, alguma coisa que eu não lembro agora. 0, alguma coisa. Sabe por quê? Uma igreja nos Estados Unidos, com 350 pessoas, membros. Uma igreja com 350 pessoas. Em 10 anos, sabe quantas almas ganhou? Nenhuma. Em 1992. Em 10 anos, de 82 para 92. Nenhuma. Não é a realidade do Brasil. Sim, a gente está acostumado a batizar pelo menos 1 ou 2 por ano. Não é? E tem aquelas igrejas, como no Nordeste, eu vejo igrejas que tem batismo, Alagoas mesmo tem batismo todo mês. Né, Giovanni? Teve lá? Pastor Giovanni, desculpa. Por mês, cada mês é uma região de Maceió. E os batismos é 1000 pessoas. Mas enquanto isso, tem muitas igrejas
que passa anos e anos e não batiza ninguém, porque de fato não discipulou ninguém. Sabe qual é o fenômeno triste e perigoso que nós estamos tendo hoje? As igrejas aquário. Eu não me dou, esqueci teu nome, rapaz. Aparício. Hã? Leonardo e Aparício. Muito bem. Aí eu me rebelo, eles dois são pastores de uma igreja só. Aí eu me rebelo e crio uma igreja. E vou lá na igreja dele, nos membros, chamo para cá. Ele diz, a igreja está crescendo. Mentira. A igreja que cresce é a igreja que traz a prostituta e ela fica liberta. A igreja que cresce é a que traz o homossexual e ele fica liberto do homossexualismo. A igreja que cresce é aquela igreja que traz o drogado e ele fica liberto. A igreja que cresce é aquela que traz o idólatra e ele fica liberto. A igreja que cresce é a que traz o espírita e ele passa a crer na ressurreição. Há muitas igrejas lá em Cristalina, por exemplo. Há poucos dias eu sou presidente do conselho de pastores da cidade. E aí eu termino sabendo de coisa que eu não queria nem saber. Preferia não saber. E esses dias teve uma igreja lá que o pai e 2 filhos tiveram problemas. Criou cada um a sua igreja. Mas tem uma dessas igrejas lá, que inclusive nos membros lá da Assembleia de Deus estiveram por lá. Isso não é crescimento. Oh, que bênção, irmão. Abri a igreja, está com 500 membros. Quantos você batizou? 5. 1%, né? 1% cresceu. E ele está achando que cresceu 1000%. Oh, aleluia, a missão da igreja não é ser igreja aquário. A missão da igreja é ser o corpo de Cristo. A missão de Cristo, da igreja é ser pregoeira do Evangelho de Cristo. Buscar a comunhão uns com os outros. Oh, aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Estou nem aí se o pastor Giovanni não quiser mais que eu ministre. Eu acho que eu de novo passei sem ver. O negócio aqui não está me ajudando não, irmão. É para cá, aqui, né? Tá vendo aí? A ordem missionária. A ordem missionária de Jesus. A ordem missionária de Jesus. Em primeiro lugar, é preciso que nós notemos que o texto de Mateus e Marcos, e principalmente esse aqui de Atos 1:8, Jesus está lá no monte, olhando de lá do Monte das Oliveiras, ele está olhando para o Monte do Calvário, aonde 42 dias aproximadamente antes daquele momento de despedida dos seus discípulos, ele olha lá no Monte Calvário e ele vê a sua cruz e ele vê o seu corpo sendo sacrificado para salvar a humanidade, e ele olha para os discípulos e diz assim: olha, não saiam de Jerusalém. Não saia de Jerusalém, porque eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Espírito Santo, e quando Ele vier e encher vocês, vocês vão ser testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e até aos confins da terra. Sabe o que é que hoje a gente faz, pastora? Sabe o que é que a gente faz? Não, irmão, Jesus disse assim: primeiro Jerusalém, depois Samaria, né? Depois toda a Judéia, e se sobrar tempo, os confins da terra. Eu já vi muita gente pregar isso, irmão. Só que não é isso que está na Bíblia, não.
é tanto como, é ou não é? Pode ver. Atos 1:8, é tanto como, eu li aqui já hoje. Olha só. Mas recebereis a virtude ou o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. É ao mesmo tempo. A igreja precisa fazer missões para cumprir, e se recebeu de fato a promessa do Espírito Santo, o próprio Espírito Santo bota no coração: eu tenho que falar para os meus parentes, eu tenho que falar para os meus vizinhos, eu tenho que falar para os meus colegas de trabalho, mas eu tenho que enviar alguém para ir para o sertão, para o interior, as grotas aí, os povoados onde eu não tenho o evangelho, eu tenho que enviar para a África, eu tenho que ir à África. Como eu não posso ir fisicamente, eu dobro os meus joelhos, oro pelos de Jerusalém, oro pelos de Samaria, oro pelos de Judeia e oro pelos dos confins da terra. Eu não posso ir, mas eu posso mandar alguém, eu vou contribuir financeiramente, eu vou fazer missões, eu vou entrar com a igreja que eu sou pastor num plano cooperativo missionário da CEADIF, e eu vou estar ao mesmo tempo com a igreja que eu pastoreio, evangelizando em Cristalina, estarei evangelizando em todo o Brasil, e estarei evangelizando na Bolívia, em Moçambique ou em qualquer outra parte da terra, porque estarei orando, estarei contribuindo, estarei participando da obra missionária. Aquilo que eu posso fazer fisicamente, Deus não quer que eu mande ninguém. Sabe por quê? Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse assim: olha, pastor, Deus tem me abençoado, eu estou rico, e eu ganho X. Na verdade, tem hora que eu nem sei quanto eu ganho, tem hora que eu nem sei quanto ganho. Então, eu contribuo para a obra missionária. Eu era missionário de Alagoas nessa época. Aí eu contribuo para a obra missionária com 10 salários mínimos. E eu disse: só? Eu sempre fui atrevido, irmão, todo baixinho assim, né, Samuel? Só, irmão? Como? 10 salários mínimos? 10 salários mínimos é o que eu contribuo para a obra missionária. Eu disse: só que Deus quer mais. Deus quer sua oração, Deus quer seu jejum, Deus quer sua intercessão, e Deus quer você nos trabalhos de evangelização no sertão aqui do estado de Alagoas. Deus quer você fazendo a sua parte naquilo que você... mas eu estou enviando vocês. Você não está me enviando. Quem me enviou foi Deus. Você está contribuindo para não morrer de fome lá. Mas a sua parte você precisa fazer. Precisa orar e precisa evangelizar parentes, amigos e todos que moram por aqui. Eu não sei se meu tempo já está acabando ou se já acabou. Oh, glória! Pela primeira vez eu vi uma notícia, quando eu já estou pensando que estou chegando no final, ainda tem 10 minutos. Amém? Aleluia! Meus amados irmãos, vocês são pastores. Quantos ministros tem aqui? Pastores e evangelistas. Levante a mão. Quantos que são ministros, pastores e evangelistas? Aqui, desse lado, quantos? Acredito que todos. Aqui, todas. Toda também. Né? Aqui, né? Como é que nós estamos? Temos o poder do Espírito Santo? Acredito que sim. Mas será que estamos ouvindo a voz do Espírito Santo? Porque se eu e você temos de fato a promessa em nosso coração chora, nosso coração geme quando vê o perdido caminhando para o inferno, porque isso é o que o Espírito Santo veio fazer na igreja, para que a igreja faça o que Jesus mandou fazer, que é anunciar às nações.
a anunciar às nações, a anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. E eu quero, caminhando para a conclusão nesse momento, eu quero fazer algumas perguntas, pelo menos 4 perguntas. Eu quero que você, se possível, feche os seus olhos. Se possível, feche os seus olhos. Eu quero te dar 30 segundos para você, de olhos fechados, cabeça reclinada, para melhorar a concentração e a reflexão nesta hora. Eu vou fazer aqui umas perguntas e eu quero que você responda para o Espírito Santo, o Espírito da promessa que estará aqui esta noite conosco. Você ouviu o relato de igrejas com mais de 300 membros, que em 10 anos não ganhou nenhuma alma. Quantas almas você já ganhou este ano? Você ganhou, não é que os irmãos trouxeram e a gente pregou, discipulou, não, é que você ganhou. Será que não nos comove essa estatística tão nefasta? Segunda pergunta que eu quero que você responda ao seu coração: o que é que você está fazendo diante da realidade? Ah, pastor, mas com essa pandemia, ninguém quer ouvir. Existe o WhatsApp, existe Facebook, que muitas vezes nós estamos preocupados com a política nacional, ou local, e até eclesiástica. E eu queria que você entendesse que Deus nos deu a internet, foi para evangelizar. Deus nos deu a internet e foi para você evangelizar. Você pode fazer, olha para mim aqui um instante só. Olha para mim, um instante só. Deixa eu dar uma sugestão aqui. Uma coisa que podemos fazer. Existe um instrumento no WhatsApp chamado lista de transmissão. Você pode orar a Deus. Começar você. Depois estender à igreja. Como eu fiz. Você orar a Deus. Separar pessoas que você tem no seu contato que estão afastadas, ou que não são crentes, ou que foram criadas, mas não chegaram nem a batizar, coisas assim, mas que têm confiança em você, que você desfruta não só da confiança, mas da amizade dessa pessoa. Faça lá uma lista de transmissão no WhatsApp. E pelo menos uma vez por semana ore a Deus e peça um texto, uma mensagem, um vídeo que fale ao coração dessa pessoa e mande para essa pessoa pela lista de transmissão. Experimente começar com 10 pessoas. Não sei se é à madrugada ou meio-dia ou à tarde, mas tire pelo menos 10 ou 15 minutos diários para orar nominalmente por estas pessoas, para que Deus esteja trabalhando, porque sozinho não somos nada. Sozinho não há estratégia. Eu ia citar aqui, e estava no point para mostrar para vocês, um tradicional que escreveu um livro, O Crescimento da Igreja na América Latina. E ele diz, 63% dos evangélicos da América Latina são pentecostais. E nós devemos imitar as estratégias e métodos e técnicas de evangelização que eles usam. Só que eles não sabem de uma coisa. A nossa maior estratégia é joelhos dobrados. É buscar o poder de Deus, é buscar o batismo com o Espírito Santo, é buscar a cura divina, é buscar poder para pregar. Então faça isso. Agora feche de novo os seus olhos, incline a sua cabeça, porque eu tenho mais 2 perguntinhas para fazer. Qual é a necessidade que há em você
para pregar o Evangelho. Diga para Jesus agora, quando nós formos orar. E a última perguntinha que eu quero fazer. Você sabia que Deus quer salvar a todos? Ele não escolheu uns para ir para o céu e outros para ir para o inferno. Ele quer salvar a todos. E ele diz assim, lá em Romanos 10, 13, 14, 15, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão em quem não creram? Como crerão de quem não viram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? Mas eu quero ainda dizer, fechando aqui, para você antes de orarmos, encerrando, da responsabilidade de Ezequiel. Não era só dele, é da igreja também. Ezequiel capítulo 3, versículo 17 e 18, nós vamos ler o seguinte: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra. Você está ouvindo da boca de Deus? E os ouvirás, e os avisarás da minha parte, quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não avisares, e não disseres, para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, quer dizer, irá para o inferno. Mas o seu sangue da tua mão, pesado isso aqui, requererei. Vamos orar. Olhe para a sua mão antes de orar. Repita bem alto depois de mim assim: Senhor Jesus, o Senhor me chamou para a sua obra. Eu sei, Senhor, eu não quero que essa mão esteja manchada pelo sangue de ninguém que se perdeu por causa da minha negligência em pregar a palavra. Pai Santo e Eterno Deus, aleluia. Pai Santo, Paizinho querido, entreguei a Tua palavra como colocaste em meu coração nesta noite. E agora, Senhor, eu te peço que se cumpra em nossas vidas a promessa, que possamos ser cheios. Nós fomos batizados no Espírito Santo, mas precisamos nos manter batizados, cheios, transbordantes na Tua presença pelo Espírito Santo. Ajuda-nos, Senhor, dando-nos não apenas as estratégias técnicas, os métodos, as oportunidades para falarmos a Tua igreja e estimularmos a Tua igreja, mas também para sairmos com a Tua igreja, para sermos como igreja. Senhor, eu não venho a Ti nesta hora como apenas Teu servo, mas eu venho como igreja, como parte do Teu corpo. Ajuda-me, ajuda-nos, Senhor, para que possamos de fato cumprir a missão. Não nos acomodarmos em termos a promessa, mas alimentarmos a esta promessa, ganhando almas para o Teu reino. Assim, ó Pai, te pedimos e te agradecemos no sacrossanto nome de Jesus. Amém.